2021, eu não fiz a barba, deixei, fui viajar, enforquei a semana, aliás, indiquei até o hotel para minha convidada, que eu já vou apresentar logo mais, fiquei rebelde sem a barba, e aí na semana passada fiquei só aqui no programa, o meu convidado e o suplente do meu convidado acabou dando um furo lá, e eu fiz o programa sozinho, conversando com você sobre passagem aérea, os eventos na pandemia, aquela história toda que eu sempre estou atualizando você, consumidor, sobre um tema de impacto, um tema que reflete no seu dia a dia. E agora ele me viu com a barba, falou, então, eu vou deixar aqui só o registro para vocês, mas logo mais voltaremos à nossa programação normal, que é a do apresentador sem barba, até porque o apresentador está cheio de fio branco na barba, não dá para ficar com essa estética aqui, não é? Bom, sem mais delongas, deixa eu passar aqui, a gente já vai dividir a tela aqui, Tatá. A minha convidada de hoje é uma pessoa ela aí, minha querida Simone Lavelli, defensora pública aqui no estado de São Paulo, professora universitária, tive o prazer, a honra, a satisfação de lecionar com ela na Universidade Paulista, aqui em Santos, a nossa Unip, por bons anos, né? Eu cheguei depois, saí antes, a Simone já estava, continuou, enfim, e já tínhamos uma grande amizade, essa amizade aumentou bastante nesse período acadêmico, e algum tempo atrás eu falei para ela, eu vejo, aliás, o Tatá vai colocar aqui o Instagram da Simone, que ela vai contar a área que ela atua, o que ela faz, mas eu posso dizer para vocês, porque eu sigo a Simone, que tem ali um material de qualidade para quem quer conhecer um pouquinho mais de direito penal, saber da defensoria, do dia a dia, não deixa de ser uma rotina um pouco parecida com a do advogado também, enfim, então tem um conteúdo muito interessante, uma produção de conteúdo de bastante qualidade, que você que gosta do assunto pode e deve seguir a minha querida Simone. Eu quero aqui agradecer imensamente a aceitação do convite, a gente já falou acho que mais de um mês, hein, Simone, sobre esse nosso encontro, aí tinha feriado, tinha live, tinha compromisso na agenda da Simone, a gente bateu o martelo para dia 5 de maio, concretizar aqui essa participação dela. Eu sei que tem um monte de professor no nosso grupo de WhatsApp lá assistindo e também querendo participar, e a gente vai colocar aqui no programa, sem dúvida, não é? Os nossos amigos professores, a ideia é diversificar e nessa nova proposta e formatação do programa, outros temas que não apenas direito do consumidor. Mas então quero aqui de público agradecer muito, Simone, pela aceitação do convite, a sua participação. Muito boa noite, seja bem-vinda, e eu acho que você pode, não é, começar não apenas se apresentando, se puder contar um pouquinho da tua trajetória, não é, a tua história, e aí depois a gente já emenda na defensoria e aos pouquinhos eu vou puxando a sardinha aqui para o direito do consumidor. Tá com a palavra, minha querida. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos e a todas que estão assistindo o programa Hora do Consumidor. É um prazer imenso estar aqui conversando com você hoje e com os ouvintes da rádio TV Tudo Praia Grande. Eu conheci, né, o trabalho de vocês agora, né, na rádio do programa, mas o seu trabalho, você sabe, eu sou sua fã, já acompanho há muito tempo. Então, além de amiga, eu sou muito fã do seu trabalho, né? Todos do nosso grupo te admiram demais. E eu me inspirei também no seu trabalho de comunicação com o público para começar também a trabalhar aí uns assuntos jurídicos no Instagram. Eu sei que, para quem não me conhece, né, eu sou Simone Lavelli, defensora pública do Estado, professora universitária. Estou na defensoria há uma década já, né? Já estou na Defensoria Pública de São Paulo há 10 anos. E antes disso, era advogava também. Advoguei para o Porto de Santos, na Codesp. Por quanto tempo você advogou, né, Simone? Eu advoguei por cerca de 2 anos. No Porto eu fiquei 11 meses, mais ou menos, porque assim que eu passei no Porto, o concurso da Defensoria começou, né? Mas concurso público demora, né? Começa e demora quase um ano para terminar. E durante esse período aí do concurso, eu estava advogando na Codesp. Mas antes de advogar na Codesp, eu também advogava de forma autônoma, né? Porque eu fiz mestrado assim que terminei a faculdade e a gente precisava trabalhar, né?
nos formamos, claro, somos advogados, precisamos trabalhar. Então, eu trabalhei durante esse período, antes de ingressar nos quadros da Defensoria, e atualmente, tanto na Defensoria Pública quanto no meio acadêmico, né, na universidade, eu trabalho com direito criminal, né, direito penal e processual penal. Só que, né, nessa minha trajetória na Defensoria, eu já trabalhei com muita coisa, né, e ainda trabalho, né. Sempre converso com o Rafael que o direito civil, o consumidor aí, sempre vai me picando em algum momento, porque eu faço plantão judiciário, faço triagem na defensoria, então as demandas do consumidor, elas são muito presentes na defensoria pública, né? A defensoria pública já trabalha com o hipossuficiente, e ainda mais o hipossuficiente consumidor, né? A gente tem um grau aí de hipossuficiência, de vulnerabilidade, que já é presente nas relações de consumo, e no nosso público, né, no público da defensoria, nos usuários da defensoria, isso fica muito mais notório. Então, mesmo a minha especialidade sendo, né, direito penal, processo penal, que é o que eu atuo no dia a dia, uma vez por semana eu estou lá no atendimento inicial da defensoria, acolhendo as demandas em todas as áreas, principalmente na área civil, e também aos finais de semana, naquelas famosas, né, aqueles famosos pedidos liminares, as tutelas de urgência, e aí aparece uma coisa que a gente não gosta muito do direito do consumidor, mas é algo que é muito marcante na vida de todos nós e dos advogados, de quem milita na área do consumidor e do consumidor, que são as demandas relativas ao direito à saúde, né? Que são alvos, né, de pedidos de tutelas de urgência. Então, isso eu acabo mantendo, né, infelizmente, contato cotidiano nos plantões judiciários. Então, eu não me divorciei do direito civil, ele continua presente na minha vida, principalmente em demandas dos mais vulneráveis, que entra o direito do consumidor. Bom, muito bom. Eu já sabia que havia essa sinergia aí, essa relação na defensoria com o direito do consumidor. Eu quero explorar isso aí contigo, eu quero que você conte também um pouquinho, não é? De casos, de situações ali que te marcaram. A gente sempre tem, eu acredito que tanto na área do direito criminal como do direito do consumidor, ainda mais nessa parte envolvendo a questão de negativa de cobertura, direito à saúde, são situações muito extremas, né, e que não há como não se envolver, né, o defensor, o advogado, enfim, ele acaba participando, né, e carregando também parte daquele problema como se fosse seu. Isso eu acho que, inclusive, reflete muito na qualidade do serviço que se presta, né, há um serviço prestado de qualidade, porque há essa identificação do profissional, seja o advogado, seja o defensor, ele não fica anestesiado, né? Ele não, ao contrário, ele se sensibiliza com aquele problema que não é dele, mas poderia ser, ou de algum parente, ou de algum conhecido, enfim. Então, acho que isso, né, também acaba, né, diferenciando e qualificando o trabalho que se presta. Mas, Simone, eu queria só, antes a gente chegar nesse ponto, saber de ti por que defensoria. Por que você escolheu a defensoria? Eu me lembro, né, não lembrava a data, mas eu me lembro que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e hoje eu sabia que a gente ia conversar, fui lá no site da Defensoria, me atualizei, não é? Mas eu sabia que era uma das últimas, se não a última, criada, embora a Constituição de 88 determinasse, não é? A criação desse órgão, eu não sei se é São Paulo e Paraná, ou São Paulo, você me corrige aqui, mas eu sei que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, se não a última, foi uma das últimas, aí hoje eu vi, ela foi criada em 2006, né, por força de uma lei complementar estadual, acho que 229, se eu não me engano, até olhei lá, enfim, mas em 2006 foi criada, e você, então, prestou esse concurso já, não é, depois, obviamente, dessa criação, mas o porquê da escolha da Defensoria? Já era um objetivo teu ou acabou coincidindo? Conta um pouquinho disso para a gente. Você sabe, Rafael, que quando eu estava na faculdade, eu sempre ouvia essa história, olha, não tem defensoria em São Paulo, não tem defensoria em São Paulo, né? A minha graduação se iniciou em 2003, então, de fato, não havia defensoria. E em 2005, apareceu um cartaz na sala de aula, né? Eu me formei pela Unisantos, e era muito comum, né, se colocar ali aqueles cartazes para estágio na Unisantos, e eu olhei assim e vi Defensoria Pública da União.
Aí eu falei assim, nossa, mas todo mundo falava que não tinha defensoria pública. Não, de fato, não tinha a estadual, mas a defensoria da União já existia. E eu me candidatei para aquele processo seletivo de estágio, eu acabei passando, eu e 2 amigas, né? E fiz estágio na Defensoria Pública da União durante esse período, né? E esse período de estágio que eu fiz na Defensoria Pública da União, ele foi foi extremamente desafiador, né? Eu não tenho outra palavra, foi desafiador. Era algo diferente de tudo que eu tinha visto na faculdade, do que eu tinha presenciado em outros estágios. Mas a Defensoria Pública da União estava em um caráter muito emergencial na Baixada Santista, né? Praticamente não haviam servidores, um defensor só para a Baixada Santista e para o Vale do Ribeira, era bem complicada a coisa. E aí, no final do estágio, eu resolvi prestar para um processo seletivo para o MPF, né? Que já era um super solidificado em Santos. Fiz estágio com um procurador, uma pessoa excepcional, e acabei ficando lá os 2 anos no MPF, mas sempre com aquela pulguinha de que a defensoria era um concurso que eu gostaria. E quando eu estava no final já da graduação, a defensoria se instalou. E alguns ex-estagiários do MPF hoje são defensores públicos e passaram no primeiro concurso, são lá, conversavam com a gente, né? Fazia aquela propaganda do órgão novo, né? Que era muito legal, uma instituição oxigenada, com princípios novos. E isso ficou na minha cabeça, né? Eu pensei, olha, eu acho que eu quero MPF, mas enquanto não tiver MPF, vamos tentar a defensoria. E eram 2 concursos que estavam na minha cabeça, Defensoria Pública e Ministério Público Federal. Porque eu tinha um perfil que eu já sabia que magistratura eu não queria, de jeito nenhum, porque eu sei que eu não ia dormir, eu me envolvo com as coisas, né? E eu falei, não, magistratura não dá. E nesse meio tempo, não apareceu o MPF, né? Eu me formei, iniciei o mestrado, fiquei estudando para os concursos junto, né, com essa questão da área acadêmica, e nada de concurso do MPF. Mas aí, a defensoria estava o quê? Começando. E por ela estar começando, os concursos, eles se repetiram, até que eu prestei o meu primeiro concurso da defensoria no primeiro ano de formada, não fiz o mínimo na prova objetiva de Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu fiz a nota de corte, mas não atingi o mínimo em ECA. E no ano seguinte eu prestei a prova de novo. E aí eu já consegui ir para a segunda fase, né? E quando eu passei na defensoria, eu sinto que a defensoria me escolheu. Por quê? Porque era um trabalho tão de corpo e alma que eu não consegui pensar em mais nada. Eu só pensava no trabalho, né? Então, meu primeiro ano da defensoria, eu só pensava em trabalhar, em aprender, em aprimorar, naqueles atendimentos que, como você bem disse, eles fazem com que a gente se envolva de fato com o problema, né? Os problemas, eles são envolventes a ponto de a gente lutar até o último suspiro para conseguir resolver. E eu não fui atrás de voltar a estudar. E no ano seguinte apareceu o concurso do MPF, eu ponderei, eu falei, não, eu acho que a Defensoria Pública me escolheu, eu estou no lugar certo, era o lugar que eu deveria estar. E nesse período, foi o período justamente que eu trabalhei com a área civil. Eu fiquei 2 anos e meio em São Paulo, né? Para quem conhece ali o centro de São Paulo, eu ficava na Liberdade 32, bem pertinho do João Mendes, o Fórum Central ali em São Paulo. Então, eu fazia um atendimento inicial das demandas cíveis. Era um parque de diversões jurídicas. Você subia e descia todo dia? Sim. Não, morou lá, ficava lá. Aluguei um apartamento, fui para lá. Eu já cheguei a fazer essa loucura de subir e descer quando eu trabalhei na corregedoria. Mas era realmente muito pesado. O trabalho era muito envolvente. E foi aí que eu comecei a ter a dimensão do que era a Defensoria Pública na vida daquelas pessoas, né? Do que significava o acesso à justiça. Então, eu digo que a Defensoria Pública me escolheu, né? Porque eu não posso falar que, olha, era o sonho da minha vida, mas ela se tornou algo tão relevante na minha vida e tão relevante em termos profissionais que não só me possibilita um desafio jurídico diário, não é uma carreira que você vai ficar tranquila, né, para o resto da sua vida, você vai, não, consegui amarrar meu burro na sombra. Não, pelo contrário. Então, possibilita esse desafio e, ao mesmo tempo, me recompensou, né, por todos os anos de estudo, pela dedicação de eu estar numa carreira que eu consigo desempenhar um papel relevante no sistema de justiça. Então, ela me escolheu. Foi isso que aconteceu.
Que legal. Eu quero aqui só registrar que eu também não conhecia essa história, né? A trajetória em detalhes da Simone. O pessoal às vezes acha, mas a pergunta é combinada, ou você já sabia. Não, além da pergunta não ser combinada, eu também não sabia. E tinha curiosidade em saber, porque eu acho que isso acaba também servindo de inspiração para muitos aqui, né? Aqueles que são estudantes, estagiários, que cursam direito, foram nossos alunos. Eles sempre se inspiram, assim como nós também nos inspirávamos nos nossos professores, a gente sabe que serve ali, não é, como um modelo, um paradigma. Então, a mim, particularmente, me interessa bastante conhecer da trajetória de cada um, porque, Simone, tem aquele outro lado também, né? Ah, não, é que ela é defensora, ou isso, aquilo, acha, como você falou, que o burro está na sombra, ou que a situação foi fácil. Não. Exatamente. A gente amassou muito barro, tem muita camisa suada aqui para chegar aonde se chegou, fruto dessa dedicação, do trabalho, do estudo. Agora, eu aqui te ouvi, né, e acho que é interessante também reforçar para o pessoal o seguinte: ela falou que é a defensoria que a escolheu. Na verdade, o que me parece, que pelo menos para mim ficou muito claro, é essa vocação. E eu sempre falo isso para o pessoal. Eu, ao contrário, como não parti para a carreira pública, né? Fiquei emprestado ali no PROCON, mas era um cargo de confiança, não tinha a questão do concurso público. Eu falo muito para os alunos, né? Quando eu estou no primeiro semestre, então, com Teoria Geral do Direito, Introdução e Estudo do Direito, eu peço a eles para que façam uma redação dizendo por que escolheram direito, o que eles esperam do curso e o que pretendem ser depois de formados. E a grande maioria, isso certamente acontece contigo também, levanta a mão dizendo que quer concurso público. Poucos sabem qual concurso querem, mas que querem concurso, a grande maioria quer. Aliás, quando eu falo isso, eu falei professor, ninguém quer ser, ninguém levanta a mão para ser professor. Né? Alguns ainda falam lá, advogado, tudo bem, professor não. Mas, enfim, eu digo isso porque eu falo, olha, vocês precisam, e não é fácil, mas vocês precisam encontrar essa vocação de vocês. Então, acho que no teu caso, né, não é você que foi escolhida, né? Você também escolheu à medida em que se identificou com esse trabalho, que é um trabalho muito mais humanitário. Humanitário que eu digo, ou ali, né, de humanismo, de ter ali uma proximidade com a população. A gente aqui às vezes fala, eu sei que o Tatá puxa a minha orelha e fala, não pode falar juridiquês, não pode ter termo técnico, ok. Então, quando a Simone fala do hipossuficiente, do vulnerável, vamos traduzir isso aqui para uma linguagem muito acessível, que são aquelas pessoas que não têm acesso ao advogado e, consequentemente, não têm acesso ao poder judiciário. Tá? A gente imagina que o judiciário é acessível à população, mas não é para muitos, né? Por isso que fala, tem uma justiça paralela, enfim, porque as pessoas que ficam alijadas, né, que ficam fora disso aqui, elas precisam achar alguma solução. Não estou dizendo que é certo, que é para fazer, não é nada disso, mas só estou dizendo que as pessoas precisam e acabam criando a sua própria solução para aquele problema, né? Então, fazem lá justiça com as próprias mãos, vale a lei do mais forte, enfim, algo que não faz parte da nossa realidade, mas que, infelizmente, faz parte da realidade de muitos, e que eu acredito que acabe, né, cada vez mais fazendo parte de menos pessoas aqui, porque há esse trabalho da defensoria, né? Então, essa população, esse público, o cliente da defensoria, é aquela pessoa que não tem acesso, né, não tem poder aquisitivo, não tem dinheiro para pagar o que custa um processo, para pagar o que custa um advogado, e aí então se socorre da defensoria. Estou falando besteira, Simone, ou é isso? Não, é isso mesmo. Quando a gente fala, né, da pessoa hipossuficiente, é justamente aquela pessoa que ela, em razão de alguma circunstância, né, e principalmente a circunstância do dinheiro mesmo, de ela não ter como pagar um advogado, ela se socorre da defensoria. E a gente tem outras hipóteses em que a pessoa até tem o dinheiro, mas está privada transitoriamente daquele dinheiro, como, por exemplo, né, uma mulher que está em situação de violência doméstica. Ela, de fato, ela teria um poder aquisitivo bom, mas todo o dinheiro dela está na mão do marido, o marido é o agressor e ela não tem como efetivamente se livrar, né, daquela situação sem se socorrer ao poder judiciário. Imagina essa mulher tendo que procurar um advogado, o advogado não vai trabalhar de graça, né?
Tá certo ele, não pode trabalhar de graça. Então, ela procura a defensoria, mesmo sendo, sei lá, vamos dar uma hipótese, uma mulher que more com o seu marido, que tenha direito a metade do patrimônio dele numa cobertura na Washington Luiz, em Santos, né? Que vale muito dinheiro. Mas, naquele momento, o agressor dela, o algoz dela é o marido, né? Ele não vai dar dinheiro para ela poder procurar um advogado. Ele não quer o divórcio, né? Então, ela se socorre do poder Judiciário através da defensoria, né? Porque ela precisa de alguém para falar por ela no Poder Judiciário, e a gente atua dessa forma. Um outro lado também da moeda é a questão criminal, né? Para a questão criminal, no Brasil, a pessoa não pode ser processada criminalmente, então nenhum de nós podemos ser processados criminalmente sem defesa, né? O processo criminal não prossegue sem um advogado de defesa, sem uma pessoa que defenda aquele réu. Então, ainda que esse réu tenha dinheiro, mas por algum motivo ele não constitua um advogado, ou ainda que essa pessoa tenha dinheiro, esteja revel, foragido, a Defensoria Pública faz esse papel do advogado, né, da defesa. Então, no meu caso, né, eu atuo como defensora pública da área criminal. Não importa se a pessoa é rica ou se ela é pobre, ela está numa situação em que a lei obriga que haja uma defesa. Então, a defensoria atua a favor dessas pessoas. Lógico que a maior parte, né, eu digo que 99,9% das pessoas que nós atendemos são pessoas que não têm condições de pagar um advogado mesmo, né? São pessoas extremamente pobres, para a gente usar um termo que não vai causar nenhum problema de entendimento. São pessoas que não têm dinheiro mesmo, né? Então, essas pessoas, antigamente, elas acabavam sendo atendidas, né? Muitas das vezes pelo convênio que a Defensoria Pública mantinha com alguns advogados. Esse convênio, apesar de ter sido algo que, vamos dizer assim, ajudou durante esse momento, não era o ideal. Por quê? Porque esse convênio não remunera os profissionais da melhor forma possível, né? Quem atuou no convênio sabe. Então, ele acaba Eu atuei, só que na minha época o convênio não era com a Defensoria, era com a Procuradoria do Estado. Com a Procuradoria, com a PAJ, depois, né? Depois chegou a ter convênio com a Defensoria? Ainda tem convênio. Ainda tem. Suplementar, tem. Entendi, nos lugares em que a Defensoria Pública não atua, chega, ainda tem convênio, né? Claro. Aqui mesmo na Baixada, em algumas cidades, algumas demandas são do convênio. Mas a gente sabe que, em razão até realmente da baixa remuneração, os melhores advogados, as pessoas mais preparadas não vão ficar no convênio. Ou se ficam por pouco tempo, né? Como uma forma de aprendizado. O convênio acabou sendo meio que um cursinho ali da prática. Na prática, né? Isso aí. É o cursinho preparatório da prática. As pessoas saem da faculdade, pegam a carteira da ordem, né? Sua inscrição, se inscrevem no convênio, atendem ali 1, 2 anos e o quê? Vazam, pegam e começam a atender nos seus escritórios os seus clientes particulares. A defensoria já atende com outro padrão, porque a gente tenta atender com o mesmo padrão. Nós levamos, né, a demanda até onde a gente pode chegar juridicamente, o que o advogado do convênio às vezes não conseguia fazer, porque ele precisava sempre de uma autorização, porque ele recebia por etapas do processo. Então, hoje em dia, o número de habeas corpus em tribunais superiores, em STJ, STF, as teses criminais, a maior parte das teses criminais relevantes hoje em dia são levadas pela Defensoria Pública, seja de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Rio Grande do Sul, elas chegam aos tribunais superiores através das defensorias. Nós somos, né, os maiores abastecedores de habeas corpus dos tribunais superiores, o que era impensável antes de ter Defensoria Pública, era uma coisa que não existia. Algumas teses também muito importantes em relação à tutela coletiva, né, para explicar para vocês o que seria uma tutela coletiva. Ações, né, que envolvem muitas pessoas ou interesses de muitas pessoas, né? Então, às vezes a gente pode ter uma ação com várias partes ou então com um pedido que seja útil para todo mundo, né? Planos econômicos, Color 1, Color 2, questões envolvendo FGTS, a DPU leva, a Defensoria Pública da União leva isso para os tribunais superiores, questões relativas a consumos, ajustes abusivos de plano de saúde, etc. As defensorias também tratam disso. Então, são questões que vão importar para várias pessoas que estão numa situação que a gente diz que é de desequilíbrio, né? Não é uma situação em que você está junto com a outra parte
na mesma no mesmo patamar. Exatamente. Então, assim, não é eu brigando com Quaresma numa demanda judicial, é Simone brigando com um conglomerado de bancos, né? Então, a gente tem uma discrepância aí de força. E a Defensoria, ela veio também para somar com outras instituições, como o Ministério Público, como o próprio PROCON na área do consumidor, né, que sempre foi um parceiro da Defensoria Pública. E eu até comentava com o Quaresma a semana passada que a primeira palestra que eu dei como defensora foi no PROCON de São Paulo, para falar de um trabalho que a gente estava desenvolvendo. E apesar... Na época, você lembra quem era o diretor executivo? Não era o Pfeiffer? Eu acho que ou era o Paulo Góes? Era quando isso? 2010? Não, 2012. 2012, então acho que era o Paulo Góes já. Quando eu cheguei em 2013, era ele que foi fiscal lá no PROCON, um cara que fez um trabalho fenomenal como diretor executivo. Paulo, ele mesmo. Paulo Arthur Lencioni Góes. Ele foi com ele, né? Quando eu cheguei no sistema, ele que era o diretor executivo, um cara fenomenal. Que legal, e a tua palestra era com ele, então, na diretoria executiva. Foi muito bacana, porque era algo que você ensinar e você aprende ao mesmo tempo, né? Porque são órgãos que colocam a mão na massa. Eu acho que a Defensoria, assim como o PROCON, coloca a mão na massa, e isso é muito bacana. E você sabe disso, que você estava lá, você não estava trancado no escritório. Você fazia blitz, fazia ação, então isso é bacana, né? Você falou da questão da proximidade, de fato, né? Eu brinco, a Defensoria me escolheu porque ela me acolheu, mas a minha personalidade... ela não era voltada para a magistratura, então eu já sabia, né, o que eu não queria, eu já sabia muito certo. Então eu pensava, ou a Defensoria ou o MPF para trabalhar no Ministério Público Federal, não na área criminal. Deus do céu, eu não queria ser procuradora da República na área criminal. Eu pensava justamente em demandas coletivas, questão direitos difusos, direitos humanos, essa parte. E que eu faço isso na Defensoria de uma forma muito mais realista, vamos dizer assim, né? Uma forma, quem sabe faz ao vivo, atendendo. Então, olha, você viu que a minha convidada aqui engatou a quinta, que ela já está contando tudo e mais um pouco, que eu quero falar disso no nosso segundo bloco. Aqui a gente tem que fazer um rápido intervalo, Simone, mas a gente volta até para você falar objetivamente esse critério, não sei se eu estou certo ou não com aquela ideia do critério relacionado ao juridicamente pobre. Você vai falar, então, depois do intervalo. Não saiam daí, é rapidinho, a gente já volta. TV Tudo Praia Grande Litoral. Odonto Company apresenta Maiores do Mundo. Everest, a maior montanha do mundo. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. E ser a maior do mundo é uma grande conquista. Mas chegar a esse topo só é possível porque, além da maior, a Odonto Company se esforça em ser a melhor. As melhores condições, as melhores clínicas, os melhores profissionais. É o caso de fazer uma prótese? Vai logo na maior do mundo. Um implante? Vai logo na maior do mundo. Um botox? Aparelho? Não entre em fria. Vai logo na maior do mundo agendar uma avaliação. Acesse o site ou mande mensagem no inbox. Odonto Company, a maior do mundo. Agora vem cá, dá pra desligar o ar-condicionado? Tá um frio, né? Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. Muito bem, eu não falei que era rapidinho, é rápido aqui. Aqui a gente fala e o negócio acontece. Vamos para a nossa segunda parte aqui, porque o programa hoje está muito dinâmico, tem muita informação. A minha convidada tem muito aqui a agregar, muita informação a compartilhar com você. A nossa querida Simone Lavelli, defensora pública no estado de São Paulo, está contando um pouquinho de como chegou, por que a defensoria, não é? Como chegou a defensoria, por que escolheu a defensoria e como as coisas acontecem lá. Eu estava ouvindo aqui a última parte dela, comentando e conversando com a gente
sobre esses pontos, falou da Defensoria do Rio. Simone, eu tenho uma boa passagem, uma boa lembrança com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, né, e lá tem um núcleo de defesa do consumidor, o NUDECOM, que até pouco tempo era pilotado pela nossa querida Patrícia. Ela agora não está mais à frente do NUDECOM, continua lá na Defensoria Pública do Rio, que eu acho que, se não foi uma das precursoras ali, ou das primeiras, eu me lembro, porque sempre passo isso para os alunos, aquele documentário da Maria Augusta Ramos, intitulado Justiça, que mostra, acho que é de 2004, se eu não me engano, um pouquinho antes ali da reforma do judiciário, e mostra um raio-x da justiça fluminense em especial, e naquela época, então, não tinha Defensoria Pública aqui de São Paulo, lá mostra bem o papel da Defensoria Pública, no caso lá de uma defensora que fazia essa área, atuava nessa área criminal, e eu me lembro, né, da Patrícia, uma grande amiga aqui, volta e meia a gente conversa, tem alguns grupos em comum também de consumidor no WhatsApp, ela contando de casos muito interessantes e que o papel da Defensoria, me parece, foi fundamental em relação a acidentes, né, como teve aqui algum tempo atrás, ali na Mogi Bertioga, se eu não me engano, de um ônibus, né, ela contou um caso parecido no Rio, que a Defensoria atuou, fez, né, os acordos ali de indenização, enfim, hoje está um outro defensor lá, o Eduardo Tchau, um cara, gente finíssima também, que já trabalhava com a Patrícia, assumiu agora a parte da Patrícia, e eu aqui na Defensoria de São Paulo, além de você, que é minha brilhante amiga aqui, eu tenho outros defensores que eu conheço e que eu sei que fazem um trabalho de primeiríssima linha, né? Falo aqui em especial daqueles que eu conheço mais e melhor, o Volney, o meu xará, o Rafael Braga Vinhas, o Marcos, não é? O Veríssimo, um que não é daqui, mas que eu tive o prazer de conhecer, acho que até por um pouquinho ali de intermédio seu, o nosso querido Alvimar, não é? Então, tem um time aí de primeiríssima linha na Defensoria Pública aqui de São Paulo também. Eu queria que você, né, objetivamente aqui, falasse desse critério, só para a gente fechar essa parte, do juridicamente pobre, se continua, se é ainda aquela faixa de 3 salários mínimos, ressalvados os casos, né, que você aqui pontuou, ou se é algum outro valor, ou se é uma coisa mais flexível, subjetiva, ou se há essa linha de corte, há esse critério, e claro, mas sei lá, o salário mínimo está 1.100, a pessoa chega lá porque ela ganha R$3.500, Defensoria vira as costas, fecha a porta para ela ou não? Ou tem essa elasticidade? Como é que é isso, Simone? Então, Rafael, hoje em dia, se você precisar dos serviços da Defensoria ou qualquer pessoa, ela vai passar por uma avaliação econômica, tá? Isso nas áreas, em todas as áreas, exceto na área criminal, tá? Então, todas as áreas da Defensoria, exceto o criminal, você passa por uma avaliação econômica. Então, o critério de renda, ele é delimitado por uma deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública. Essa deliberação, ela fala, sim, em 3 salários mínimos, mas esse critério de 3 salários mínimos é uma renda familiar, tá? E ela é o critério padrão. Só que, a depender de como é o seu núcleo familiar, por exemplo, se ele for composto por pessoas idosas, se ele for composto por pessoas que tenham comorbidades, doenças graves, se ele for composto por pessoas com deficiência, esse critério ele vai subir para 4 salários mínimos, tá? Então, se tem também um núcleo familiar muito extenso, muito grande, sobe para 4 salários mínimos. Além disso, há algumas situações em que a gente vai deixar de considerar renda temporariamente, como eu falei, a questão da violência doméstica contra a mulher, ou o fato de você estar privado da sua renda no momento. E para né, como é uma avaliação econômica, todas as pessoas que eventualmente se sentirem injustiçadas ou não concordarem, elas têm direito ao recurso, tá? Então, existe um recurso. Se seu atendimento for denegado na Defensoria por motivo de renda, você pode recorrer e explicar os motivos pelos quais você não tem como pagar um advogado. Então, vamos supor, olha, eu ganho sim, no meu holerite está escrito que eu ganho R$4.000, vamos supor. Só que nesse momento eu faço uso da medicação XPTO, essa medicação é custeada inteiramente por mim. Ou, meu filho foi preso, né, está no estabelecimento prisional, eu tenho que mandar mantimentos para ele mensalmente, eu visito, eu tenho esse X de despesas aqui, ou eu tenho um outro filho
e com necessidades que me fazem gastar tanto em, vamos supor, fonoaudiólogo, psicólogo, a pessoa explicando e provando, né, que de fato ela é alguém que se encaixa, né, num conceito em que ela é hipossuficiente, ou seja, que ela não pode pagar um advogado, tá? A tal ponto que a renda dela não permite isso, o defensor, no caso concreto, concede o atendimento, tá? Por isso que a gente diz que não é um critério meramente matemático, né? A gente analisa a questão da renda no caso concreto da pessoa, todas as pessoas têm avaliação feitas de forma individualizada, tá? Então não é só levar a carteira de trabalho e pronto, acabou, elas vão responder, né, essas perguntas, a gente vai saber quantas pessoas tem no núcleo familiar, se tem pessoa que usa remédio contínuo, se não tem, se são comorbidades que estão presentes ali nos decretos da administração pública considerados como doença grave, então tudo isso é levado em consideração. E ressaltando que na área criminal a gente não faz essa avaliação justamente porque a lei, né, obriga todos a terem a defesa, tá? O processo não prossegue. No entanto, se a gente verificar no caso concreto que a pessoa tem muito dinheiro, o que já aconteceu, tá? A gente atender pessoas que têm muito dinheiro, a Defensoria Pública pode cobrar honorários. Então a gente avisa para a pessoa, olha, você não quer optar por um advogado, tudo bem, é direito seu. Só que a gente pode cobrar esses honorários, os honorários não vão para os defensores, tá? É bom sempre pontuar. Esses honorários, por lei, são direcionados à escola da Defensoria Pública, então ele não fica com Simone, Volney, com ninguém, ele fica com a escola, né? Se a gente verifica no caso concreto. E além dessa questão econômica... Eu não sabia disso, que interessante. Existe a possibilidade. Eu, por exemplo, já tive que, na época da execução criminal, né, se falou para falar de curiosidades, eu já tive um caso que foi dada vista para a defensoria, né, o processo foi para a gente se manifestar, né, fazer a defesa ali de uma pessoa que queria uma autorização de viagem, a pessoa estava cumprindo pena em regime aberto, estava indo lá assinar no fórum, e ela queria ir para a Disney, com as filhas e com a mulher. E esse cidadão não contratou advogado, fez o pedido no balcão da Vara de Execuções Criminais, o balcão mandou pra gente, porque afinal ele não tem capacidade postulatória, né? Então a gente tinha que... Desculpa, gente, de novo, falei um juridiquês aqui. Ele não pode atuar em nome próprio em juízo, então ele precisava de um advogado fazer isso. Mandaram para a defensoria. Vai lá, Simone, olha o processo, né? E aí eu vejo, reserva do Booking, paga. Eu não pago meus hotéis fora à vista. A dele tava pago à vista. No Booking ali, bonito pago. Passagens compradas, parques comprados, até aluguel de carro, tinha lá o print do aluguel de carro. Por baixo, ele já tinha gastado uns 20 mil há muito tempo, viu? Sim. Porque eu ainda 50 hoje, vai. Eu acho que até mais, viu? Porque do jeito que o dólar tá nas alturas... Bom, é verdade. Aí eu falei assim, gente do céu, não dá, né? Aí eu fiz uma manifestação, eu falei assim, olha, excelência, deixa de me manifestar, requeiro a intimação, né? Pedi para ela intimar o cidadão aqui, se ele não quiser contratar um advogado, ele tem que estar ciente que eu vou cobrar honorários em benefício da escola. Nunca mais o processo apareceu para mim, acho que ele deve ter tomado tenência e contratado advogado, né? Poxa vida, né? Simone, só uma curiosidade, nesse caso, quem arbitra, tudo bem, você já explicou, os honorários não vão para a defensora XY, vão para a escola da Defensoria Pública, mas quem arbitra é o defensor, ele tem essa autonomia ou tem algum critério, é o juiz, tem uma tabela? O juiz arbitra, a gente pede para arbitrar e o juiz arbitra, porque como tem essa possibilidade, né, como ele não é verificado aí por suficiência lá, e que ele não pode pagar, seria até o quê? É algo que você utiliza o órgão público que é voltado para as pessoas que realmente não podem pagar advogado, ou estão numa situação, como você mencionou, da atuação da Defensoria do Rio, né? Em São Paulo, a gente também tem essas atuações em o que a gente chama de pessoa... naquele caso, naquele acidente da acidente de ônibus. De ônibus teve, tá? Teve o do Datanda, que estourou o lá, de Congonhas, lá, sim. Teve também, inclusive, um que foi muito recente, foi muito emblemático, que foi do tiroteio na escola, não sei se vocês, do atirador, né, que entrou na escola, Osasco, se eu não me engano, ali na região metropolitana, os atiradores que
enfim, Teve esse, acabaram... teve um em Suzano, não foi? Teve. Lembro de um outro não, em Suzano. Desculpa, Suzano, não foi. Suzano, Eu lembro foi ali desse. na região metropolitana, então a Defensoria Pública participou ali de todo o processo da questão das indenizações, de negociar uma indenização. Então, ali, de fato, ninguém ficou sentando para falar, olha, você pode, você não pode. Era uma situação que, pelo tipo de local que as pessoas estavam, a escola, etc., se entende que aquela comunidade não era uma comunidade que tinha um poder aquisitivo alto. E você unir as pessoas, você sabe muito bem, é muito mais fácil de você conseguir negociar, tanto com o poder público como com grandes empresas, né? Então, a questão de Brumadinho, a Defensoria de Minas participou ativamente. Por quê? Se você não reúne as pessoas, na maneira que ela vai pulverizando, a possibilidade de grandes empresas ou até mesmo o Estado fazer com que as pessoas, né, recuem seus direitos é muito grande, né? Então, quanto mais gente, melhor. E a Defensoria Pública agrega nesse ponto. Simone, eu quero aproveitar essa sua colocação até para explicar aqui para o pessoal, né, que alguns podem estar em dúvida, falando o seguinte, bom, mas a Defensoria Pública não é do Estado e ela acaba demandando contra o Estado. Vamos deixar aqui claro que há uma independência, uma autonomia por parte dos defensores. E para você que está nos acompanhando aqui, é mais ou menos isso mesmo, né? No sentido de que é o Estado também ali, o Estado juiz, né, no Poder Judiciário, o Estado acusador, através do Ministério Público, são órgãos, vamos colocar assim, entre aspas, estatais, né, mas órgãos públicos, assim como é também a Defensoria. A Procuradoria do Estado é que faz a defesa judicial, vamos dizer, né, do ente público, do Estado, né, aqui no caso do município, a Procuradoria do Município, enfim. Então, a Defensoria, não raras às vezes, e pelo que você está contando, né, na área criminal, só tem Estado, ali é o Estado juiz, o Estado acusador e o Estado defensor, não é? Mas nessas outras searas, também nessas outras áreas, acaba acontecendo isso, da Defensoria processar, vamos dizer, o próprio Estado, né? Então, para quem está acompanhando, fala, pô, mas não é o Estado que remunera a Defensoria? Não, há essa autonomia, essa independência. Eu acho que se você quiser falar disso, né, eu detalhar um pouco mais, acho que é interessante, mas não é só no âmbito estadual. Eu ia aproveitar para comentar também coisa que aconteceu, se eu não me engano, acho que 2 anos atrás, mas por 2 ou 3 anos seguidos, que eram aqueles aumentos de ônibus, isso eu estava ainda no PROCON, e eu lembro das ações coletivas da Defensoria Pública aqui de Santos, sim, contra a prefeitura, não é? Por conta desse aumento da passagem de ônibus. Então, não deixa de ser uma atuação da Defensoria, né, em relação a uma tutela coletiva. Eu sempre digo, quem que se beneficia? Todo mundo que for andar de ônibus, não é? Não é só quem tem o passe lá, o cartão, não, você tomou o ônibus ali, você está se beneficiando com aquela redução, com aquela proibição de majoração do valor. Então, me parece que há mesmo, né, isso faz mais parte do dia a dia de vocês do que a gente que está de fora pode imaginar. Muito, e foi muito bom você ter perguntado isso, porque vários alunos me perguntam isso, sabia? Ah, professora, na faculdade, mas aí como que faz para litigar contra o Estado? Vocês entram contra o Estado? E isso era uma dúvida, inclusive, de alguns advogados, sabia? Que existia um mito quando nós fomos inaugurar, né, a Defensoria em Praia Grande, porque a Defensoria só tinha em Santos e em São Vicente até 2013, né? Praia Grande, Guarujá, não tinha núcleo de defensoria. E as pessoas iam embora dali, iam bater na porta do Ministério Público, ou às vezes ficavam sem demanda, porque achavam que não poderiam ir à OAB pedir um advogado para entrar contra o Estado, porque pensavam de fato, olha, como que o Estado vai pagar para alguém entrar contra ele? Então, primeiro, né, para as pessoas entenderem, a Defensoria ela foi pensada na Constituição de 88 como um órgão com uma independência tanto financeira, tá, de dinheiro, então a gente tem uma renda própria, e isso é muito importante, tá, com autonomia também financeira, assim como o Judiciário e o Ministério Público, tá? Então a autonomia financeira, né, apesar do dinheiro vir também de arrecadações, etc., mas a possibilidade da Defensoria Pública
fazer o seu próprio orçamento, ter as suas dotações orçamentárias separado do poder estadual, do poder executivo estadual, como é a procuradoria é dependente do poder público estadual. Na estrutura da administração do Estado. Né? Isso é extremamente importante, porque sem isso a gente não teria a autonomia que a gente tem, né? Porque, infelizmente, gente, para você dar autonomia para um órgão, você tem que aparelhar esse órgão, você tem que remunerar, você tem que deixar ele construir prédio. Ainda que esse órgão possa se voltar, vamos dizer assim, contra o próprio Estado. É isso aí. Só que se ele estiver dentro do Estado, se ele estiver dentro do Estado e você pegar um governante que seja mal intencionado, ele vai minguar, né, esse órgão. Por que a gente tem tanto problema hoje em dia com polícias, né? E as polícias falam que precisavam de mais autonomia. Justamente por isso, né? Porque, infelizmente, a gente precisa de dinheiro para conseguir fazer as coisas e crescer, né? E a Defensoria, assim como o Poder Judiciário e o Ministério Público, ela tem essa mesma ideia, a autonomia tanto financeira quanto a autonomia intelectual, né, que deveria permear, né, todos os outros braços que fossem importantes para o sistema de justiça. Então, as primeiras ações que eu fiz, Rafael, em São Paulo, na área civil, eram contra a municipalidade de São Paulo, porque a gente estava vivendo um período lá, meados de 2011 até 2014, a situação está um pouco melhor agora, de ausência total de vaga em creche. Eram mais de 5 mil crianças na fila de vaga em creche. Então, por dia, eu fazia, às vezes, 10 iniciais, 10 pedidos de vaga em creche. Só Simone defensora. Nós éramos 9 defensores fazendo a mesma coisa, né? Então, era uma enxurrada de ações de vaga em creche contra a municipalidade de São Paulo. Fora as outras ações. Então, eu tinha ações contra o Estado que envolviam medicamentos, né? Medicamentos de alto custo, que aí ia para o Estado e não mais para o município. Eu tinha outras ações contra o município para pedir fralda, para pedir pequenos insumos de tratamento à saúde. Eu tinha ação contra a CDHU, muitas. Eu tinha ação contra o Estado envolvendo procedimentos mais complexos na área de saúde, como cirurgias, internações mais longas, vagas em UTI. Então, a nossa briga com o Estado, ela é eterna na Defensoria. A gente tem essas ações e vamos dizer assim, é da nossa índole. A Defensoria, quando ela sai da Procuradoria de Assistência Judiciária, na verdade, né, quando os procuradores auxiliados, né, pela sociedade civil querem efetivamente falar, olha, não dá para ficar assim, a gente precisa fazer valer a nossa Constituição, a gente precisa de um órgão que, de fato, trate, né, dos problemas dos mais necessitados. O que isso significava? Justamente olhar para as pessoas carentes, olhar para as pessoas pobres. E olhar para as pessoas carentes e pobres é pedir por política pública, é pedir pelo Estado fazer alguma coisa, né? Então, tipo, o Estado me socorra. Então, é muito bacana você trazer isso, porque sim, as pessoas ficam pensando que a gente não briga com o Estado porque nós somos o Estado. E eu posso falar de carteirinha. Olha, a gente às vezes fica até com vergonha de tanto que a gente briga, e a gente briga com o Estado. Olha, é o que mais acontece, a Defensoria entrar com ações contra o Estado. Então, é a nossa vida. Então, se você tiver algum problema, né, em relação ao Estado, seja na área de saúde, moradia, questão de educação, né, a Defensoria Pública atua nessas demandas, sim. Então, tá dado o recado aqui, esclarecido. Simone, não há tempo para mais nada aqui. O Tatá já falou, Dendi, eu quero finalizar, até porque eu vou aplicar a prova agora às 9 horas, e dia de prova, você sabe, é a aula que mais dura, né? A aula que tem que começar antes, terminar depois, e se pudesse varar a madrugada agora, o pessoal adora. E eu ainda estou com a fama lá de que as minhas provas são muito extensas, muito longas. Eu não concordo muito, mas enfim, se essa é a pecha lá que me atribuem, que seja assim. Prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Eu quero só concluir, e já passar para as tuas considerações finais também, né, dizendo o seguinte, para mim, que estou nessa área há 21 anos, né, eu sou mais velho aqui, eu me formei em 2000, né, comecei dando aula em 2001, que nem você falou, eu também segui esse caminho da vida acadêmica, como eu não tinha pretensão
de concurso público, muitos amigos meus, amigos de infância, né, são juízes, promotores, falavam para mim, não, vamos para São Paulo, vamos estudar o Marcato, Damad, isso, aquilo. Eu falei, olha, eu vou prestar o processo seletivo do mestrado porque eu quero dar aula, né? Então, se eu vou advogar, não vou, mais aula era o meu foco. E, lógico, a gente advogando, dando aula, conhecendo os profissionais dessas áreas, a gente vai, obviamente, analisando e conhecendo também o perfil, não é, de cada um deles. Eu tenho, portanto, assim, uma excelente experiência, falo isso com muita tranquilidade, porque é realmente a verdade e a realidade de situações concretas que eu vivi. Eu não vou falar aqui daquelas que são negativas, mas das que são positivas, eu acho que eu posso e devo compartilhar. E quando você falou da Defensoria Pública da União, eu tive, acho que era Bruno o nome do defensor, depois acho que ele foi, estou falando alguma coisa de 3, 4 anos atrás, acho que depois ele foi mesmo para o Vale do Ribeira, uma outra defensora pública da União, se eu não me engano, porque eu não fiz esse levantamento agora para o nosso bate-papo, eu deixo a coisa bem, né, assim, à vontade e que aí acontece naturalmente. Eu acho que era Marina o nome da defensora também que me atendeu, mas enfim, pessoas que tinham não só prazer naquilo que faziam, mas que se sensibilizavam, tinham esse outro lado que a gente não vê, até porque a função é diferente, ok, que a gente não vê, em regra, na promotoria, no Ministério Público, obviamente que não vê na magistratura, porque o juiz tem que ser o equidistante lá, né? Então, ficar na mesma distância das partes, enfim, cada um tem o seu papel, cumpre a sua função, mas na Defensoria Pública, isso fica muito latente, muito evidente, que eu acho que tem que ficar, porque o pessoal que não gosta de público, que não gosta de atender o próximo, não dá para prestar o concurso para a defensoria, né? Então, vai ser, sei lá, procurador da Fazenda Nacional, procurador do INSS, é uma parte mais, com menos contato do público, enfim. Então, isso, para mim, fica muito evidente. E não só contigo, com os outros que eu tenho amizade, eu vejo que isso aflora em vocês. É realmente o Braga Vinhas, o Volney, enfim, pessoal, eu participei já de plantão com eles uma vez, eu vejo ali que eles dão um baile, às vezes, em muito advogado lá constituído, né? Fazem mais do que o constituído que deveria fazer, não faz, né? Enfim. Então, essa ideia que passa para mim, eu tenho certeza que passa também para a sociedade, e mais ainda para os assistidos, se for esse o termo, né? Não sei se mudou, para os assistidos da Defensoria, de tal modo que eu quero te agradecer demais aqui pela aceitação, por esse bate-papo, por falar e compartilhar não só o teu tempo, mas a tua experiência, te agradecer e já deixar aqui as portas abertas para, num futuro próximo, te receber de novo, já nesse novo formato do programa que o Tatá Martins pensa aqui para a TV Tudo Praia Grande Litoral, Rádio e TV Tudo Praia Grande Litoral. Muitíssimo obrigado, viu, Simone? Eu que agradeço, Rafael, agradeço você, agradeço ao Tatá também pela gentileza, pelo convite, adorei estar aqui com vocês, peço desculpas porque eu falo bastante e Foi fico ótimo. à disposição aí para, se quiser, um novo bate-papo. E tem mais coisa para falar da Defensoria, hein? Tem bastante que legal, coisa, sim. Tem bastante coisa para falar e querendo aí, precisando de qualquer coisa, a gente está aí para passar o que a gente sabe para a população. Um beijão. Eu tenho certeza que essa impressão minha é a percepção também de quem nos acompanhou, dos nossos internautas aqui. Te retribuo o beijo, quero mandar um abração para o Daniel, um beijo bem apertado para a Sofia, viu? Eu sei que ela é terrível aqui, o grau é em dose dupla, né? Porque são duas. Então, essa parte a Simone não falou, mas isso a gente conta numa próxima conversa aqui. Ok? Ó, o Tatá está colocando aqui, está contratado. Então, a Simone participa aqui com a gente, viu, Tatá? Sim, muitíssimo obrigado. Vai curtir a Sofia. Um beijão aí para vocês, um abração para o Daniel. Obrigado e até uma próxima. Beijão para vocês, para a Roberta. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal, não há tempo para mais nada, eu saio daqui, vou direto para a prova, hoje atividade 2, valendo 2,5 pontos com os meus alunos, que já estão esperando, ó, o Zoom está piscando aqui na tela, a gente fecha o streaming, vai para o Zoom, e quarta que vem estamos aqui novamente. Valeu, beijo, obrigado pela companhia de todos, uma boa noite, boa semana, tchau.